Shabbat Shalom, amados irmãos. Queridos, mais uma preciosa porção da Santa Torá, da Santa Instrução do Eterno, Parashá Vaishlar, que significa e enviou. Está em Bereshit, Gênesis, capítulo 32, verso 3, até o capítulo 36, 43. Temos Haftarah em Obadias, sobretudo aí no verso 21, do capítulo 1 do capítulo, Mateus 26, 36 e 46, dentre outros, Brit Hadashah. Queridos, 32, 3 diz assim: então Yaakov enviou, Vaishlar, o nome da Parashá, enviou o quê? Mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo Yaakov manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê à sua presença. Ou seja, eu preciso do seu favor agora, para lograr mercê, ter êxito diante de Esaú ou de Esaú. Voltaram os mensageiros a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Imaginem ouvir de alguém que está temeroso, num processo ali de reconciliação, falar que a parte contrária está vindo em seu encontro com 400 homens. Então Yaakov teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, os bois e os camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, outro bando escapará. E orou Yaakov, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, ó Adonai, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Gente, veja a humildade de Jacó aqui. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E havendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes. O total de animais aqui, gente, deu 610 animais aproximadamente, que no cálculo de hoje seria em torno de R$1 milhão. Tá? Tendo os camelos e os jumentos como os animais mais caros. Um camelo, hoje, eu fui pesquisar, um camelo é avaliado em R$25 mil, cada camelo. E hoje ele tem menos valor do que naquela época. Exatamente isso aí. E hoje ele tem muito menos valor, porque naquela época era um artigo de necessidade e só pessoas muito abastadas é que tinham. Era o carro, né? Exatamente. E aí, queridos, ele prepara esse presente e dá ordem a seus servos para que entreguem a Esaú. Nós temos aqui o episódio da luta com o anjo. Temos efetivamente no capítulo 33 o encontro de Esaú e Jacó. Ainda no capítulo 33 ele chega a Siquém. No capítulo 34 nós temos aquele triste episódio, nós vamos falar sobre ele também, da Diná. Temos aí os atos reprováveis de Simeão e Levi. No capítulo 35, Jacó erige um altar em Bet-El, para o Eterno, obviamente. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel, a descendência de Jacó. E no capítulo 36, terminando a porção, temos aí a descendência de Esaú. Queridos, o que nós
extraímos dessa porção, sobretudo, a luz do nosso Mashiach, mestre, guia, Yeshua. Quais são os princípios? O que as histórias aqui narradas quer nos ensinar? Mais uma vez, lembrando que o Rabino Shaul diz lá em Romanos 15:4, tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós possamos ter esperança. Então nós olhamos para essas histórias, extraímos os princípios, o ensino, e isso aumenta a nossa esperança, isso aumenta a nossa emuná, confiança no Eterno, e por óbvio também nos incita a sermos mais fiéis ao Eterno, e não levados de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina. É assim? Não é assim mais, agora é assim. E aí cada hora está falando de um jeito, pensando de uma forma. Nós precisamos nos firmar na rocha. Quem é firmado na rocha pode vir ventos, terremotos, tempestades, nada vai abalar. A construção que estamos preparando. Então, queridos, o que nós vemos aqui logo no início do capítulo 32, versos 7 a 9? Nós temos aí Jacob dividindo, diante do temor do seu irmão, ele divide o acampamento, ele ora e ele envia presentes. O que é isso? O que isso quer nos ensinar? A nossa espiritualidade, ela não exclui e nem pode excluir o planejamento humano. Tem gente que fala assim, não, eu confio no Eterno. Cruza os braços, abre a boca e fica esperando o Eterno fazer alguma coisa. Não é assim, gente, que a coisa funciona. A confiança no Eterno trata-se do primeiro requisito da emuná, confiança e fidelidade. Volto a dizer, a nossa emuná é uma emuná ativa, proativa, sempre agindo ao encontro da vontade do Eterno, e não de encontro, não é colidência com a vontade do Eterno, é harmonização com a vontade do Eterno. Então requer de nós esse planejamento. Então essa espiritualidade não exclui o planejamento humano, ou seja, a confiança em Adonai faz com que nós façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para que o objetivo seja atingido. Essa é a verdadeira confiança. Yeshua nos diz lá em Mateus 26:41, vigiai e o quê? E orai. Vigiai e orai. Ou seja, uma ação e oração. Eu vou orar, mas eu vou vigiar. Não temos. E aí, isso fortalece, isso afasta o temor. A palavra fala que o amor, o amor ao Eterno, e amar ao Eterno tem tudo a ver com andar de acordo com as instruções dele. Essa obediência, esse amor lança fora o quê? Todo medo. Todo medo. Não há medo para quem anda com o Eterno. Não tem esse negócio de medo. Por quê? Porque Ganzul é Tová. Se nós estamos no propósito, Ganzul é Tová. Se nós fazemos parte do povo do Eterno, Ganzul é Tová. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Eterno, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que o Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Então aqui está o propósito inicial da terra, fazer com que Yeshua seja o primogênito entre muitos irmãos. E nós sabemos que ele é o primogênito da nova criação, é o primeiro a ressuscitar e permanecer vivo. E aí a palavra fala o quê? Ele, as primícias, e agora, obviamente, todos os que nele forem instruídos sem excluir absolutamente nada da santa vontade do Eterno. Aliás, Yeshua deixa isso claro quando ele diz que não veio abolir a Torá. Ele deixa isso claro quando ele também declara que as palavras que ele profere não são dele. Ou seja, eu não estou ensinando para vocês nada de mim, mas sim palavras do Pai, palavras do Eterno. Então, queridos, aqui no capítulo 32 nós temos aqui
o planejamento, né? A estratégia que Jacob usa, preparando ali os presentes, separando os bandos, né? Nós temos a oração e nós temos a aplicação da estratégia. Eu tenho que mandar presentes para ele. Isso é para quê? Para aplacar a ira do irmão. E nós vamos, foi feita uma pergunta na quarta-feira, afinal de contas, Esaú aceitou? Não, no primeiro momento ele disse, não, eu também tenho muitos bens, fico os seus presentes com você, mas Jacó insiste para que ele receba. E aí a pergunta foi, afinal de contas, ele recebeu os presentes ou não? Já vou adiantar, dar um spoiler, que ele sim aceitou os presentes. Agora, por que aceitou? E qual é a importância dessa aceitação para Jacó? É isso que nos interessa. Ô Davidson, me ajuda aqui na regressão. É interessante, queridos, que quando Jacob ora, ele faz o quê? Qual é a característica aqui que chama a atenção na oração de Jacob? Um de cada vez. Que ele lembra das promessas e ele relata elas durante a oração. Ele identifica o eterno. Opa, o Senhor é o eterno do meu avô, do meu pai, né? E ele fala o que, gente? Ele cita as promessas que foram feitas a Abraão e Isaac, né? E é muito importante isso, e é exatamente por isso, Adriana, querida, por favor, né, me desconcentre. É por isso, gente, que a palavra, né, toda a Escritura, ela está totalmente fechada. A vontade do Eterno está plenamente declarada. Não existe nenhuma nova revelação fora do que já foi revelado. Então, tudo que nós precisamos já está nas Escrituras. E aí compete a nós, obviamente, ao tomar conhecimento, reivindicar isso do Eterno. Agora, é óbvio que essa reivindicação, ela deve ser feita da forma como Jacob faz aqui. Sou indigno, verso 10, sou indigno, oração dele, verso 9, orou Jacob, Deus de meu pai, Abraão, e Deus de meu pai, Isaac, ó Adonai, foi o Senhor que me disse, o Senhor falou assim, volta lá para a sua terra, né? O Senhor me disse, torna a tua terra a tua parentela e te farei bem. Eu sou indigno. Olha o posicionamento de Jacob. Eu sou indigno de todas as misericórdias e de toda a tua fidelidade que tens usado para comigo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos, livra-me das mãos do meu irmão. Humildade, né? Nós temos aqui humildade, livramento, temor e reivindicação de promessas. O Senhor falou que era para eu sair, que eu teria bom êxito, que a minha descendência seria como as estrelas do céu, como a areia do mar. Ou seja, né, lembrando o Eterno aquilo que ele próprio havia declarado. E outra, né, na humildade, ele reconhecendo a sua indignidade, mas a sua disposição em continuar andando com o Eterno. E aí, queridos, nesse processo de techuvá, eu sempre falo isso, no processo de techuvá, a determinação de prosseguir, a kavaná, a intenção de fazer a vontade do Eterno, é que é preponderante para o seguimento, porque a coisa não acontece num único passo, ela é gradativa, né? Gradativa, mas inexorável, ou seja, a pessoa já andou um passo, ela não volta mais atrás. Não volta mais atrás. A palavra diz isso. Lá em Hebreus, nós não somos o quê? Dos que retrocedem. Nós não somos dos que retrocedem. Eu hebreu. Exatamente. Então, nós avançamos, conforme Shaul também fala, eu prossigo para o alvo, para o prêmio
da soberana vocação em Yeshua. Nós falamos no testemunho de hoje aqui sobre Efésios 4, a partir do verso 12, né, onde fala lá do aperfeiçoamento dos santos, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude do Mashiach, edificando o corpo, onde o Mashiach é o cabeça, e aí compete a cada um de nós, segundo a justa cooperação, ou seja, segundo a atividade de cada um, uma cooperação mútua, uma corresponsabilidade de coletividade, de corpo, fazer com que esse corpo seja cada vez mais edificado, construído, retificado. O objetivo é esse, né? No corpo nós vamos nos alinhando, nos retificando, para que o nome do Eterno seja glorificado com isso. E aí, obviamente, o princípio dessa oração, apoiando-se na própria palavra do Eterno, aquilo que Ele nos prometeu, não pode ficar só no campo das emoções. Não se trata de emoção, não se trata de satisfação de desejos pessoais apenas. E sim uma vida justa. O que é uma vida justa? De acordo com a Torá. De acordo com a Torá. Sensata. O que é uma vida sensata? Você tem o equilíbrio do bem e do mal e se pauta nos princípios da palavra. Exatamente, uma vida sensata que é guiada pelos princípios da palavra. E piedosa, uma vida justa, sensata e piedosa. E o que é piedosa? Devoção. Devoção a Deus. Piedade, gente. Pio tem a ver com essa devoção, com o amor que nós temos que ter para com o Eterno, ao ponto de fazer-se cumprir o próprio Shema. Amarás, pois, Adonai teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Isso é um mandamento. Amarás é imperativo, não é facultativo. Existe o mandamento de amar. Agora, esse amar aqui não é sentimento. É o quê? Gente? Amar não é sentimento. Obediência. Esse amar é obedecer. Aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Então, amor no sentido romanizado tem a ver com sentimento. Amor no sentido hebraico tem a ver com relacionamento, tem a ver com obediência, reciprocidade. Eu amo o Eterno, logo eu obedeço aos seus mandamentos. Eu amo o Eterno, logo eu recebo as bênçãos decorrentes da obediência aos seus mandamentos. Então, e aí, gente, Yeshua fala o quê? Se permanecerdes em mim, vocês podem pedir o que vocês quiserem. É óbvio que esse pedir o que quiserdes tem que estar em consonância com a vontade do Eterno. É óbvio. Não é pedir coisas, necessidades desconexas com o propósito do reino. O Eterno não é um mágico que fica ali com uma varinha concedendo desejos. O Eterno, Ele quer nos curar de nós mesmos e quer que nós façamos parte da sua família, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, a perfeita varonilidade, a unidade da emuná, a medida da estatura da plenitude de Yeshua. Por quê? Porque Yeshua foi o único homem, para um homem entrou o pecado no mundo, para um homem o pecado sai do mundo. Foi um homem que fez exclusivamente a vontade de Deus. Ele abriu mão da sua vontade para cumprir um propósito maior. Então, é esse o padrão que o Eterno está esperando que nós também tenhamos. Não na parte sacrificial, porque esse papel Yeshua já cumpriu, e competiu a ele a parte de sacrifício, de perdão de pecados. Agora, em termos de caráter e dependência do Eterno, é exatamente o que ele aguarda que todos nós, sendo da família, tendo Yeshua como primogênito, que nós assim hajamos.
Outro princípio, queridos, é o confronto com o passado. Confrontar-se com o passado antes de confrontar a outros. Nós falamos sobre isso na quarta-feira. Jacob fica quantos anos, gente, com esse negócio na cabeça, com a transgressão dele ali, latejando dia após dia, noite após noite, quanto tempo? 20 anos. 20 anos. Então, era necessário o confronto com o passado, antes de confrontar a si mesmo. E aí nós temos a luta com o anjo. A luta com o anjo. Jacob luta com o anjo. Né? O que o sode aqui, gente, desse anjo, é claro que tem algumas vertentes de pensamento, mas tem algo que é muito lógico. Eu comecei aqui, nós começamos há um tempo atrás a ministrar um estudo sobre as potestades, sobre demônios, né? E como que surge? O que é isso afinal? Como que essas forças espirituais em Shaul falam o quê? Que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestes. Bom, principados e potestades atuam nas regiões celestes. Com autorização de quem? Quais são os motivos pelos quais nós sofremos essas influências? A gente permite. Situações, gente, provocadas por nós mesmos. Situações provocadas por nós mesmos. E aí, fazendo uma alusão a isso, os comentaristas, os estudiosos da Torá, eles falam que o anjo com quem Jacob luta é o anjo de Esaú. Obviamente a palavra diz que os anjos do Eterno se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. E os livra. Então, para quem teme o Eterno, para quem se relaciona com o Eterno, pode ter a certeza que nós temos anjos que estão aqui para nos livrar de muitas coisas. E aí, tendo convivido 20 anos remoendo, não é, o que tinha acontecido com o irmão, sobretudo no momento da bênção, não é, porque ali sim houve um engano, não é, para se passar pelo irmão. Muitos pensam que o engano foi com relação à compra do direito de primogenitura. Não foi. Ali foi uma negociação legítima. Foi uma declaração de vontade de pessoas capazes, que um abriu mão da parte espiritual para ficar com o material, enquanto o outro supervalorizava a parte espiritual. E aqui nós temos Jacob convivendo com isso, com esse engano na hora de receber a bênção, sabendo quando ele saiu de casa que o irmão procurava matá-lo. Então aqui os comentaristas dizem que essa luta com o anjo é o anjo de Jacob. É aquela situação assim, olha, ficou algo mal resolvido entre vocês. Então agora é hora de confrontar o seu passado. E aí, também falamos sobre isso na reunião de quarta-feira, vencer em nós aquilo que nós tememos, aquilo que nós vemos no outro, que muitas vezes nos perturba e nos irrita, é o quê? É algo que está em nós, é um reflexo. E aí nós explicamos isso na nossa reunião, do espelho tanto de Esaú quanto de Labão. O que representava um, o que representava o outro. Então aqui o objetivo era vencer o Esaú interior, que estava em quem? Em Jacob. Em Jacob. Gente, a palavra é muito instrutiva, sábio, é um pleonasmo, é um pleonasmo falar isso, mas quando a palavra nos manda, por exemplo, a resolver conflitos, isso é para evitar esse tipo de coisa. Uma pessoa passar 20 anos com um problema mal resolvido, ao ponto de ter que criar todas essas estratégias, de pensar, de cogitar, assim, não, se ele matar o primeiro bando aqui, eu tenho como, o segundo tem como
fugir, escapar, não é? O temor era tanto que ficava passando coisas e mais coisas na cabeça dele. E isso, gente, é uma punição, né? Pela não obediência a um princípio tão elementar que é a resolução de conflitos, né? Não estou dizendo que é fácil, e não é fácil, né? Tem um princípio que nós deveríamos praticar, todos nós, e muitas vezes nós mesmos não praticamos, que é não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Às vezes nós estamos irados, acontece um conflito familiar e nós não corrigimos isso a tempo e modo, da forma como a palavra instrui. E isso é muito ruim, porque vai criando raiz de amargura, vai brotando em nós sentimentos que nos afastam das bênçãos. E outra, né, isso faz mal para o nosso corpo, nós sofremos as consequências no corpo, pelos princípios que transgredimos. E aí isso tem a ver, né? Então vencer o próprio pressável aqui tem a ver com o que Yeshua fala assim: tira a primeira trave do teu olho, né? E aí você vai até seu irmão. E outro mandamento que ele diz, né? Antes de ofertar, antes de chegar à presença da terra, vai e reconcilia-te com teu irmão. Também compartilhamos situações na quarta-feira que não é uma coisa tão fácil de fazer, né? Mas tem que ser feito. Não é opcional, gente. Não é opcional, é mandamento. Nós precisamos solucionar, resolver conflitos, seja com quem for. Perdoar para ser perdoado. Oração que Yeshua nos ensina: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí nós queremos o perdão sem dar perdão. Não é possível. É livrar do problema só. Exatamente. Então aquilo que está me afligindo, toma essa carga. Opa, mas peraí. Aquela parábola lá dos talentos, né? Um que devia não sei quantos 1000 talentos, né? E é perdoado, e depois, por causa de uma mixaria, ele condena o servo que o devia. Não vou de dessa palavra. Entendeu? Eu enxerguei essa parte da luta espiritual aqui com o anjo, de um encontro verdadeiro com o Eterno, e aqui ele foi abençoado. Não foi só a bênção que o Pai liberou sobre a vida dele lá atrás, que o próprio Eterno se manifesta, e ele tem uma batalha espiritual, e o retorno em seguida, já vem o retorno lá na frente, com tudo preparado pelo Eterno, para que o irmão o perdoasse, o irmão aceitasse a oferta e ainda oferecesse até cuidado, cobertura para ele continuar a caminhada. Então, assim, toda a estratégia que ele programou, sem ser com engano, ele programou assim: eu vou mandar um grupo para frente, eu vou ficar para trás, eu vou fazer a oferta dos animais, mas tudo foi concretizado após o quê? Uma batalha espiritual, e no início do capítulo ele faz uma oração, ele pede ao Eterno, ele relembra a bênção do pai Abraão, né? Isso mesmo. De Isaac. Então, assim, nós também, antes de vencermos as coisas materiais, as coisas físicas aqui, nós vamos ter que vencer primeiro o mundo espiritual. Gente, essa luta, sem dúvida alguma, né? E aqui aprofundando um pouco mais em relação a Jacó, que é Israel, a partir dessa luta, ele tem o nome mudado. Mudança de nome, gente, significa mudança de comportamento, significa uma nova identidade, significa agora uma nova caminhada, uma nova postura. E obviamente nós estamos falando de ascensão, alguém que se eleva para cumprir a missão que o Eterno está lhe destinando.
Então, espiritualmente, essa luta ela simboliza o conflito entre Israel agora, né, de cunho espiritual ali. Nós sabemos que Israel é a nação sacerdotal. O Eterno assim a elegeu, e lá em Jeremias 31, a partir do verso 35, ele diz que nada vai fazer com que isso mude. E tem muitos apregoando que Israel foi rejeitado. Quando o próprio Shaul fala, por acaso o Eterno rejeitou o seu povo? Claro que não, né? A resposta é óbvia, claro que não, pois eu também sou israelita, da tribo de Benjamim, circuncidado no oitavo dia, e aí ele vai dando as características dele, né? Então Israel é a nação sacerdotal, e sempre será, e a Haftará aponta para o conflito final. Nós já vamos falar sobre isso, né? Aponta para o conflito final entre Israel e Esaú. E aqui no capítulo 36 está falando da descendência de Esaú, né? O conflito havido aqui, que vai se resolver por ocasião da vinda de Yeshua. Pois não. Você está falando essa questão que muitos acham que ele foi rejeitado. Essa semana eu me assustei com uma pessoa que é muito piedosa, uma irmã que eu amo demais. Ela cuidou da Cida até a morte dela, uma pessoa maravilhosa com Deus. E ela gosta muito de Israel, mas não entende esse retorno, não. E aí ela virou para mim e falou assim, a gente conversando sobre Israel, falou assim, eu falei, olha, daquelas pessoas que foram para o cativeiro, não tinha nenhuma ali que estava servindo a Deus. Todas que estavam servindo a Deus foram poupadas. As que foram para o cativeiro, todas estavam afastadas de Deus. Aí eu falei, menina, eu estou começando a achar que Deus tem alguma coisa para esse povo mesmo, porque lá na África, os judeus descendentes dos africanos saíram de uma região, lá foram tudo para Israel. Saiu a documentação, o avião chegou, fica derrilhado. Pegou todo mundo, aí uns dias estourou um vulcão lá, destruiu a região toda. Eu não sabia dessa história, eu fiquei emocionada. Aí ela falou assim, eu estou achando que Deus tem alguma coisa. Eu falei, oh, meu Deus, já está achando ainda, nunca deixou de ter, né? E só uma observação agora, amor, a gente deve evitar conversar, né? Mas eu só ela falou assim, aquela luta que você compartilhou segunda-feira, eu tive a mesma essa semana. Foi uma frase resumida, mas a gente deve evitar mesmo conversa, e fique à vontade para continuar chamando atenção. Vai ser cada vez menos, tá? Gente, quem está à frente, eu tenho que desenvolver uma linha de raciocínio. E qualquer movimento que é feito fora do normal desconcentra. Isso acontece com todo palestrante, todo mundo que está ensinando. Um professor, por exemplo, quando ele está em sala de aula ensinando, né, dependendo do comportamento do aluno, ele desconcentra o professor. É verdade. Então, por isso que nós fazemos uma pausa antes, para todo mundo se concentrar, né, e é por poucos minutos. Eu falei com ela primeiro assim, ó, eu tive um tempo agradável com a Camila e com o Rafael na mesa do café, antes dela chegar, falei essa frase, pronto, acabou. Depois ela falou, a mesma luta que você compartilhou eu enfrentei essa semana, pronto. Aí você pegou a gente no pulo, né? Mas pode continuar. Pois é, eu poderia ter começado antes, entendeu? No momento de intervalo. Depois a gente precisa mesmo desse treinamento, sabe por quê? A gente reúne, toma café junto, a gente é uma família, e chega aqui dentro, quer continuar mesmo clima lá de fora, né? Mas fica à vontade pra gente, tá, amor? Gente, é normal, né? Nós amamos os irmãos, gostamos de relacionar, queremos bater papo, mas é aquela coisa, é um tempo certo para tudo, conforme nos é dito lá por Salomão, lá em Eclesiastes. Então, agora é o momento de nos concentrarmos, é por isso que tem um intervalo, esparece um pouco, e aí se concentra em receber a palavra, conforme eu já disse. Eu faço o máximo aqui para fazer essa exposição o mais rápido possível, sem prejuízo, obviamente, do próprio ensino. Porque nós precisamos de alinhamento, nós precisamos de admoestações, de repreensões. Se isso não acontece, gente, nós seguimos torto pela vida. Não chamar atenção, deixar algo passar, faz com que haja reincidência. Então é importante fazer isso, conforme a Maria Lúcia falou, para a nossa própria autodisciplina. Então voltemos aqui. No nível um pouquinho mais profundo também, gente, nós temos que essa luta de Jacó com o anjo, ele está ali lutando contra a própria identidade dele.
todas as suas imperfeições, é a inclinação, a inclinação para o mal que ele estava ali para vencer. Então, e efetivamente ele vence a questão do materialismo, o engano, tudo isso é vencido exatamente por causa desse confronto. Aquela luta que muitas vezes nós temos, sobretudo aí à noite, quando vamos dormir, ou não conseguimos dormir, ou somos acordados de madrugada, e aí nós começamos a orar, a buscar o Eterno, e aí acontece um esclarecimento espiritual que nos é necessário. Isso é altamente importante, nós não podemos desprezar. E o acontecimento com Jacob aqui é exatamente isso, ou seja, o seu triunfo somente aconteceu quando houve negativa de si mesmo. E aí isso está em plena harmonia com o que Yeshua fala: negue-se a si mesmo. Se você que quer ser meu discípulo, quer me seguir, negue-se a si mesmo. Assuma aí o seu madeiro, aquilo que lhe compete, e aí sim você vai estar pronto para andar nos meus passos, de acordo com as instruções. E outra coisa, gente, essa luta era tão necessária, porque se ela não ocorresse, a missão de Jacob estaria comprometida. É aquela coisa de vencer mesmo, precisa de se libertar daquilo ali. A palavra fala, por exemplo, do homem que domina a si mesmo. Ele é mais forte do que aquele que conquista cidades. Então é necessário que nós atinjamos esse padrão. Para quê? Para que nós possamos cumprir a nossa missão. E muitas vezes, gente, situações que se nos apresentam, que nós não conseguimos vencer, é exatamente para nos paralisar, para bloquear a nossa missão. Ou seja, eu sei que você tem uma missão, eu sei que o Eterno designa cada um para um papel, mas uma força externa quer nos parar, ela quer nos bloquear, e isso compromete, por óbvio, o cumprimento da própria palavra do Eterno. Aqui o Eterno já tinha falado com ele que a descendência dele seria como a areia do mar, como as estrelas do céu. No entanto, tinha algo ali que ele precisava se libertar, e isso acontece nessa luta. Tanto é que ele tem o nome mudado agora para Israel. O nome Israel, gente, significa o quê? Aquele que prevalece sobre forças espirituais. É isso que significa o nome Israel. Aquele que prevalece sobre forças espirituais. Isso tem tudo a ver com a missão de Israel. E nós agora, como filhos, como integrantes dessa família, com a família Israel, nós estamos imbuídos da mesma missão. Ou seja, prevalecer sobre forças espirituais. Pois não, Cláudio? Falar que a raiz do nome Israel é a mesma raiz de príncipe, Saar, ou seja, aqueles que lutarem com os homens para que o plano de Deus concretize o mais rápido possível, se tornando príncipes entre as nações, tal qual Abraão foi. Então hoje a Bíblia está falando, quando orares, se tiver alguma coisa com o seu irmão, vai lá, primeiro resolve, depois a sua oração não sobe. Exatamente. São os conflitos, gente, isso. Os conflitos externos que refletem de forma massacrante, muitas vezes, internamente. Foi o que aconteceu com Jacob, ficar 20 anos fora sem resolver esse negócio. E aí eu até falo, agora você vai voltar. Opa, e aquela situação que eu não resolvi? E aí? É um confronto de si mesmo. Bom, agora você vai ter que resolver, não tem jeito. Um novo nome, uma nova natureza. Receber o nome Israel após ser ferido na carne significa a derrota da própria vontade.
ele conseguiu vencer, né, a sua própria vontade ali e fazer prevalecer o espiritual, né? Isso aponta, gente, para um novo nascimento, conforme Yeshua fala com Nicodemos: importa nascer de novo. Essa mudança aqui, essa compreensão do que seja a prevalecência da carne, né, ela é fundamental para que haja uma renúncia expressa e que nós possamos colocar em evidência a nossa espiritualidade. Agora já não se trata mais do astuto Yaakov, né, aquele que agarra o calcanhar, aquele que faz manobras, né, mas de Israel, príncipe, né, um lutador contra a própria inclinação, né, e com o objetivo de agradar o Eterno. Significa sim uma identidade transformada, né, nessa luta aqui. Então, queridos, diariamente nós somos chamados a derrotar a nossa velha natureza, né, e caminhar agora de acordo com as instruções que nos foram apresentadas e principalmente o caminho que nós conhecemos. Eu sou o caminho, ou seja, Yeshua. Romanos 8 também cabe dentro dessa parte aí, né? Claro. Lá em 2 Coríntios 12, 9, fala que o meu poder, o Eterno dizendo para Shaul, quando Shaul fala ali que ele tem um espinho na carne, né? E aí o Eterno fala assim: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui Yaakov sai manco dessa luta, mas o poder de Deus é aperfeiçoado na vida de Yaakov. Agora sim ele está pronto para cumprir o propósito para o qual ele foi designado. Então, queridos, para sermos abençoados, nós temos que ser perseverantes, persistentes, conforme eu já disse, emuná ativa. Não é uma emuná nécia, estagnada, parada, preguiçosa. Não, é uma emuná proativa. Nós cremos, confiamos, mas também agimos. Não agir como se fosse um plano B, não. Conforme eu falei, ao encontro da vontade do Eterno. É aquilo que nos compete. Remova a pedra, eu vou agir. Precisava de alguém remover a pedra? Se quisesse pedir a Deus, por exemplo, Deus pode fazer qualquer coisa, mas tem uma parte que nos compete, e aí nós precisamos cumprir essa parte. Interessante que na Torá a gente nunca vê Yaakov conformado, parado. Ele sempre está em ação, sempre está diligente ali no objetivo. Uma característica de um verdadeiro servo do Eterno. Exatamente. Tem um ditado popular que diz muito sobre o lado espiritual. Ele fala assim: não contrate, não atribua a responsabilidade para quem está parado, para quem está à toa. Contrate aquele que está ocupado, porque ele vai se planejar para fazer. Mas o desocupado, ele não vai ter tempo de fazer. Por quê? Porque ele já está naquela situação. Então, o nosso relacionamento com Deus é exatamente isso. Ele é progressivo, ele é atuante, ativo o tempo todo. E a gente só escolheu alguns trabalhadores para serem discípulos dele. Exatamente. Não escolheu ninguém que estava... não, vou escolher aquele ali porque ele tem tempo, ele está desempregado. Não. De ocupação, queridos. Mente vazia, oficina do adversário. E é isso mesmo. Nós temos que ocupar a nossa mente com as coisas do Eterno. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então, queridos, essa luta de Jacob, sem dúvida alguma, é o arquétipo da jornada da Emuná.
né? Uma batalha espiritual que nos exige confrontar os nossos próprios medos, a nossa natureza carnal e, obviamente, a resistência espiritual que nos são apresentadas e opostas a nós, né? E aí é óbvio que só a dependência total do Eterno, né, que nos dará a vitória, né? Sobretudo porque nós estamos dispostos a seguir as instruções do nosso Mashiach. Jacob sai dessa luta mancando, né? Mas conforme já foi dito, a fraqueza nesse caso foi um sinal da sua vitória, né? E aí, queridos, conforme Shaul também fala, e aí o Eterno diz para Shaul, quando ele pede lá, quando ele fala lá que ele estava sendo esbofeteado, fala: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Há feridas que o Eterno permite que permaneçam para nos manter humildes e dependentes. Permissão do Eterno. E se é permissão do Eterno, Ganzu Letová, mais uma vez. Romanos 8, 28 a 30. Ô, gente, uma coisa muito interessante aqui. Reconciliação possível. A reconciliação entre Jacó e Esaú, né? Ela foi possível. Mas nem sempre tem que ter convívio pleno. Capítulo 33, 4. 33, 4. Até porque ele nem queria saber de Deus, né? Exatamente. Não, Jacó estava agora, Jacó já não era mais Jacó, agora ele já é Israel. Ou seja, o lado espiritual agora está com toda a força. Enquanto Esaú está totalmente determinado a continuar com o seu lado material. Ele não queria saber das coisas espirituais. No verso 4 diz assim: então Esaú correu ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. E apesar disso tudo aqui, gente, no verso 11, né, peço-te, pois, receba o meu presente que eu trouxe, porque o Eterno tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com ele até que ele aceitou. Nós vamos ver aqui a consequência, qual que é, por que ele aceitou. No verso 14, Jacó fala assim: passe meu Senhor adiante do seu servo, eu seguirei guiando-os pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente, no passo dos meninos, até chegar a meu Senhor em Seir. Essa passagem aqui, o que vocês entenderam dela, o que vocês acharam dela? Porque nós sabemos que Jacó foi para Seir. Não. O que é isso, afinal? Esse encontro aí vai ser futuro. Gente, isso aqui é escatológico, né? E aí, o interessante é o seguinte: numa primeira leitura, sugere-nos que Jacó mentiu mais uma vez, né? Mas peraí, por que ele está mentindo? Ele não vai encontrar com o irmão, né? Mas o entendimento é exatamente esse, que é Jacó estava ali falando espiritualmente algo escatológico, e que está lá em Obadias, que é a Haftará de hoje, né? No verso 21. Então, isso vai acontecer ainda. De fato, haverá esse encontro entre Israel e Edom, né? Representando aí essa... Gente, perdoar é mandamento. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Se você sabe que seu irmão tem algo contra você, vai reconciliar-te com seu irmão. Então, perdoar é mandamento. Voltar ao mesmo nível de intimidade é discernimento. Não é necessário. E aqui nós temos o quê? O Israel agora espiritual não tem mais convívio com Esaú material. Foi dito aí que está no texto, né, que Esaú ele disponibiliza homens para acompanhar, para dar suporte para Jacó. Jacó falou: não quero mistura, tem nada a ver mais. Agora não tem nada a ver mais.
Gente, isso tem a ver até com o nosso testemunho, né? Nós estamos avançando, Baruch Hashem, por isso, né? Crescendo a cada dia. E aí quando nós vamos conversar com alguém que nos viu lá no início da caminhada, e ele toca num ponto que nós já superamos. E ele diz, nossa, que é coisa demais, é água demais que já passou debaixo dessa ponte. Isso aí é um nada perto do tudo que o Eterno já fez e que continua fazendo. Não é maravilhoso isso? Então, perdoar é mandamento, voltar ao mesmo nível de intimidade, é discernimento. Foi exatamente o que Jacó fez aqui. Ele não quis saber do mesmo nível de intimidade mais. Já deu problema uma vez, vai dar de novo. Tem que perdoar? Tem que perdoar. Mas não precisa voltar ao status quo. E outra coisa, como que o carnal vai ficar ali em contato constante com o espiritual? Ou melhor, como que o espiritual vai ficar em contato constante com o carnal? Alguém que desprezou a espiritualidade lá atrás, que vendeu, que não deu a mínima para o aspecto espiritual. E aqui, toda a questão material, a aceitação do presente, mostra que ele ainda estava muito voltado para esse lado material. Se eles tivessem a mesma identidade espiritual, essa intimidade retornaria também, né? Mas Sim, eles estavam em focos claro. diferentes, né? Um estava indo para uma direção, outro para outra. Né? Exatamente. Gente, em relação ao presente, os estudiosos falam o seguinte, que esse presente que foi enviado a Esaú, né, era uma busca de Jacó ali no sentido de retificar o pecado da usurpação com relação à bênção, né? E aí fala que foi um envio generoso, conforme nós fizemos aqui uma avaliação prévia. Um presente hoje de R$1 milhão é um bom presente, né? É um presente generoso, né? E isso visava uma compensação, uma necessidade que Jacó tinha também de compensar pela perda da bênção lá atrás, pela substituição da bênção, né? Isso era importante para ele. Deixe-me só fazer aqui uma... Com 1 milhão, a pessoa compra uma casinha boa para ela, um carro bom, põe umas 3 casinhas de aluguel. Casinha simples, né? Fica bem, né, gente? Gente, os estudiosos falam também aqui com relação para nós como princípio prático, né, que precisa coragem, porque os medrosos não entrarão no reino, os covardes não entrarão no reino. Então é necessário coragem para enfrentar conversas difíceis, elas são necessárias, né? Eu mencionei aqui um exemplo na quarta-feira de uma situação pessoal, de uma conversa difícil. Ela é necessária com parentes da própria casa, né? É difícil, mas é necessária. Tem que acontecer, tem que retificar, porque senão essa coisa vai postergando. Alguém tem que tomar a iniciativa, né? E que seja o lado espiritual e não carnal. Essa foi a conclusão da nossa meditação. Precisamos agir exatamente por termos as instruções do Eterno, por termos já discernimento dos princípios, independentemente de consequências, né, de forma corajosa, ousada, intrépida, né, para retificar aquilo que precisa ser retificado. Volto a dizer, não é necessário, e isso é aliviador, porque não é necessário mais retornar ao status quo. Se a convivência não é boa ou não era boa, não tem problema, corrija, siga o seu caminho, perdoe, liberte-se e siga o seu caminho. E a pessoa vai seguir o caminho dela. Mas o Eterno pode fazer coisas incríveis a partir de um posicionamento nosso.
né? Foi o que aconteceu aqui também, né? Jacó, inicialmente, ele volta para onde ele mesmo não queria voltar. Ele estava numa fuga, mas o Eterno agora determina que ele volte, né? Então, teve que ter coragem, muita coragem para esse reencontro, para essa conversa difícil, né? Para essa retificação. E aí, queridos, com relação à aceitação dos presentes, que eu queria falar com vocês. Primeiro, para Jacó, a aceitação dos presentes pelo irmão era a confirmação da vitória espiritual. Sabe aquela coisa de que ele lutou e ele venceu, e aí o fato de ele aceitar, ele estava confirmando, né, era a prova física que Jacó precisava, né, para selar a sua vitória espiritual. Por isso ele insistiu tanto que aceitasse. Fala que isso aconteceu aqui à noite, né, que é uma batalha noturna. Exatamente ali o contexto de luta espiritual geralmente acontece à noite, de madrugada, né, naquele momento ali que temos com o Eterno. E a aceitação desse presente também significou, né, que ele não mais seria incomodado com aquilo que tanto o afligiu. Uma libertação plena. Quando ele aceitou, ele libertou Jacó de todos os seus medos. Então isso aí foi um selamento, né, da batalha espiritual que ele teve. E essa reconciliação foi fruto da oração dele também, que ele orou, né, acerca da situação para resolver. Exato. E outra coisa é que ele queria ter a certeza de que Esaú não guardasse mais ressentimento pela bênção que lhe foi tirada, né? Então, ao dar uma riqueza material tão vasta, né, ele estava simbolicamente dizendo: aqui está a sua parte no mundo físico, eu roubei a sua bênção, né, mas materialmente eu estou te compensando. Para Jacó foi como se fosse uma compensação. Os lucros cessantes. Foi pago. Exatamente, os lucros, o que ele deixou de ganhar materialmente durante aquele tempo, ele é ressarcido aqui. Muito interessante, né? Agora, Esaú não foi de todo inocente, né? Ele, naquele momento de fome, ele cedeu. Não, eu não estou falando disso, eu estou falando da bênção. Sim, porque nessa hora a gente fica pensando, Jacó ficou com tanta culpa, mas ele não aceitou naquela hora da fome. Não, veja, são dois fatos, duas situações distintas. Foi o que nós já comentamos aqui em outras oportunidades. Se ele comprou e comprou mesmo, conforme eu falei, a negociação foi legítima, né? O que faltou aqui para que ele tivesse que enganar o pai para roubar a bênção? Faltou clareza, transparência, diálogo. No ato da compra, era para ele ter ido ao pai e falar: pai, eu acabei de comprar o direito do meu irmão. Ele abriu mão do direito. Talvez Isaac ia chamar os dois e falar: aqui, que história é essa? Ia desfazer, né? Como autoridade, ele poderia, inclusive, desfazer o negócio, né? Mas não houve essa conversa. E não tendo havido essa conversa, ou seja, não andando na luz, as coisas ficaram obnubiladas, na sombra, na escuridão. Posso falar isso, Rafael? Sombra, escuridão, posso? Obnubilada, obscura, e ficando dessa forma, deu aso para a própria mãe, Rebeca, compactuar, planejar a subtração da bênção. Não precisava, gente, isso não precisava ter ocorrido. Os planos do Eterno, os desígnios do Eterno jamais podem ser frustrados. E outra coisa, gente, nós não podemos usar uma coisa boa para justificar um ato ruim. A coisa boa seria receber a bênção, só que para receber a bênção eu tenho que enganar. Como assim? Fica parecendo contraditório, paradoxal.
Então, queridos, esse recebimento do presente, né, representou tudo isso aqui para Jacó. Foi uma libertação plena, uma vitória de fato plena, absoluta. Aqui, na sequência, nós temos Jacó chegando a Siquém. E aí nós temos o triste episódio de Diná. Já falamos isso em outras porções, vou falar mais en passant, mais superficialmente. Né? Por que aconteceu isso com Diná? Diná estava cumprindo o seu papel, a sua missão. Um de cada vez? Sim ou não? Por quê? Marceliane? Falei que ia falar seu nome? Diná se envolveu aqui num trágico evento. Não é? Ela estava dentro do seu papel aqui, ela foi vítima aqui. Como é que foi essa história? Ela está no lugar errado. Olha como começa. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Ô, gente, qual que é o princípio aqui transgredido? Jugo desigual. Mistura, assimilação. Exatamente. Foi para o mundo. Deixa eu dar uma espiadela aqui, né? Isso. Alguém focado espiritual, o que está fazendo ali? Foi ver, saiu para ver as filhas da terra. E aí, o príncipe daquela terra, né, a viu, tomando-a, possuiu e a humilhou. Só que depois que ele faz isso, ele se arrepende, conversa com seu pai, e agora ele quer consertar as coisas. E aí nós sabemos, né? Eu falei agora há pouco que nós não podemos usar de algo que é santo para querer cumprir algo que muitas vezes é da nossa própria vontade. O que acontece aqui? Os irmãos, por enquanto, estavam no âmbito de Jacó ouve aquela história toda, né? Enquanto ele ainda estava ruminando essa história, o acontecido, os irmãos chegam, tomam conhecimento e agora eles vão agir. E aí eles usam de uma coisa santa. Qual coisa? Brit Milá, circuncisão. Uma coisa santa. E aí ele usa desse estratagema para dizer que não poderia dar à irmã a alguém que fosse incircunciso. Ora, circuncisão é o único requisito de pacto? Nós sabemos que não. É um dos, mas não é o único. Não é o fato de alguém se circuncidar que ele vai se tornar um hebreu, um judeu, um israelita. Ao passo que todo israelita, verdadeiramente israelita, Shaul fala assim, de fato, nem todos que são de Israel são israelitas. Então, eu estou falando do verdadeiro israelita. Né? O verdadeiro israelita, ele é circuncidado. Primeiro onde? No coração. Primeiro no coração. E depois na carne. E aí eles usam disso aqui para fragilizar, usou de uma coisa santa, um pacto terreno, uma ratificação, confirmação de integração a uma família por meio de Abraão, usaram disso para enfraquecer o inimigo. E aí a palavra registra que é o terceiro dia, quando é o momento, é o ápice da fragilidade em relação ao evento circuncisão. Eles vão lá e matam o príncipe e o seu pai. Foi isso? Mataram todos, inclusive o quê? Deixou, ok. Achei que você falou inclusive. Gente, o que é condenável? E aí nós temos aqui uma reprovação por parte de Jacó. Jacó reprova
a atitude de Simeão e de Levi. Por que ele reprova? Primeiro, eles agiram fora do corpo, agiram isoladamente. Segundo, que provocou a ira do povo do entorno contra Jacó. Então, mas essa repreensão de Jacó, Simeão e Levi, então, por que houve essa... O que o príncipe fez foi errado, ok? Mas por que houve essa repreensão? Inclusive, resultando disso, teve consequências espirituais disso aqui também. O povo estava disposto ali a fazer essa circuncisão, estava disposto a fazer uma chuva, embora o erro não fosse deles. Gente, os estudiosos falam o seguinte, olha, a Torá, ela nos ensina uma ética de ação. E tem um critério que nós estudamos sempre aqui todo ano, né, que nós falamos do que? Olho por olho. O que eles fizeram atende esse princípio? Não. Óbvio que não, óbvio que não. Então aqui tem-se que a vingança, que ela foi excessiva, desproporcional, né, indiscriminada. Se tivessem que vingar, aceitável seria se eles tivessem matado o príncipe. No mais, na pior das hipóteses, o pai. Os dois lá. Eu como o progenitor, né, do que fez o mal. Agora, isso foi visto por Jacó exatamente como uma transgressão da ética da Torá, dos princípios da Torá. Né? Foi uma violação do conceito de justiça, de mishpat. Violou o conceito de justiça, porque o conceito de justiça, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Entendeu? Então, aqui houve uma desproporcionalidade. Né? E aí, é óbvio que a Torá ela não admite que assim se haja. Fala também que Jacó, ele sentiu esse desprezo deles pela Brit Milá, né? O meio empregado. Isso causou uma certa repulsa. Por quê? Porque é uma coisa santa, né? Um sinal sagrado de um pacto. E aí usa isso aí como uma arma de engano com o objetivo de fragilizar, de enfraquecer e facilitar o assassinato. E aqui foi a prática de assassinato, matou todos os homens. Né? Então, o método aqui, gente, desonrou, transgrediu o mandamento do Eterno. Né? Foi uma estratagema, usou de algo lícito para fazer algo manifestamente ilícito. Olha aí. E aí, a outra coisa que colocou em risco aqui agora, a própria missão de Jacó. Jacó ficou com medo de viver por ali. Né? Por quê? Porque o que eles fizeram ameaçava colocar todos os demais povos ali contra Jacó, toda a família. Então comprometeu ali a segurança espiritual que ele precisava para dar continuidade à missão. Eles não eram confiáveis. Exatamente. Então, gente, essa intenção subjacente deles não era ética. Eles não estavam preocupados com a justiça. Praticou-se uma injustiça contra a nossa irmã. Não, a preocupação não era essa. A preocupação era vingança. Vingança. Não é? E isso, de fato, foi altamente prejudicial. E além de tudo, saquearam toda a cidade, né? Todas as casas. Levaram todos os despojos, e, inclusive crianças e mulheres. Exatamente. Gente, no capítulo 35, nós temos aqui que Jacó erige um altar em Betel.
Achei muito instrutivo, gostei demais que a Maria Wilson ontem adquiriu umas pedrinhas, né, para que servisse de ensino para as crianças, no sentido dessa construção de um altar para o Eterno. E aí ontem era quase 1h da manhã, então hoje, né, 1h da manhã mais ou menos, estávamos conversando lá e ela com aquele monte de pedrinhas lá, e falou assim, estou querendo ser para o ensino das crianças e tal, como que hoje nós podemos fazer uma metáfora para explicar para as crianças o que é o verdadeiro altar que agrada a Deus, né? Como nós fazemos um altar para Deus. E aí, conversando e tal, e ela pegou uma canetinha e foi escrevendo em cada pedrinha, né, ali a obediência a Deus como o primeiro, né, e foi colocar, aí nós, não, coloca os mandamentos, aí colocamos em cada pedrinha um mandamento, né, a característica pessoal que cada um tem que ter para cumprir isso, para que agrade ao Eterno, para que de fato estejamos erigindo um altar para o Eterno, né? Então eu penso que isso vai ficar gravado na mente das crianças, né? Algo aparentemente simples, né? Mas que marca traços de caráter que fica fácil para essas crianças entenderem na prática, o que é servir ao Eterno. É muito interessante. E aqui, gente, quando ele faz isso, tem uma coisa, no verso 2 fala assim: então Jacó disse à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Como assim? Ele já mudou o nome dele, né? O lado espiritual dele agora estava em alta evidência. Ainda tinha deuses estranhos no meio aqui. Como justificar isso? E aí? É continuamente testado, né? Em níveis cada vez mais. É isso aí. E outra coisa, aqui ele está falando para a família e para os que com ele estavam, servos e tudo mais. Então, na verdade, é uma admoestação, uma advertência. É tipo assim, gente, se tem alguma coisa ainda que é traço de idolatria, libertem-se disso, né? Então é nessa continuidade progressiva, conforme eu já falei, as coisas não acontecem de uma única vez. E essa passagem também que Jacó fala, eu conseguia dizer se você já vai ler agora? Como é que é? Essa passagem no verso 3, você já vai continuar o texto? Pode falar. É muito profundo que ele coloca aqui, associando a construção do altar, né? Uhum. Porque é fácil a gente construir um altar externo, é fácil a gente cantar tudo aqui, mas a construção do altar é aqui dentro. Né? Rafael, eu estou falando em cantar bonito, eu acho que é você ouvir, tá? Cantar bonito. Eu tô achando que esse negócio não soube para você ir. Fazer mesa de Shabbat. Eu me coloco junto também. Fazer mesa de Shabbat bonita é fácil. Mas aquela profecia que fala em Ezequiel, que eu vou escrever as leis no coração de vocês, então após Yeshua, não precisa fazer esse marco de pedra, ele tem que ser feito no coração, né? E ele fala de um jeito que dá vontade de escrever esse versículo bem grande na parede. Ele fala assim: ali farei um altar ao verdadeiro Deus, que me respondeu no dia da minha aflição, e tem estado comigo em todo lugar por onde tenho andado. E aí a gente pensar nisso, que Deus está conosco nas nossas aflições, está conosco por onde andamos, a fidelidade dele, e nós vamos construir esse altar no meu coração. Eu vou viver uma vida de humildade, eu vou ser sujeita à palavra, eu vou me sujeitar ao povo do Mashiach, né? Eu vou ser sujeita às autoridades, eu vou ser humilde, eu não vou me achar melhor do que os demais. Enfim, eu coloquei para os meninos não fazer pirraça com o papai e a mamãe, mas foi da linguagem deles também, né? Eu vou viver isso aqui porque ele fala, né? O verdadeiro Deus que me respondeu no dia da minha aflição, tem estado comigo em todo lugar para onde tem andado. Por que você vive assim, Maxwell? Que você é sujeito às autoridades, que você anda em humildade, ora, lê a Bíblia? É por causa do Deus verdadeiro que eu sirvo. Ele me ouve, ele está comigo em todo lugar, ele me ouviu na minha aflição, né? Maravilhoso. Quem é fiel conosco? Nossa contrapartida, né?
E é mandamento fazer altar com pedras não lavradas, né, Deus? Sim, mas hoje não mais, né? Hoje é o que a Maria Rosa falou. O verdadeiro altar hoje é no coração. Acho que nem é permitido depois da queda do Buckingham Dash. E ele fala, obediência eterna, sacrifício. Porque os altares eram erigidos para sacrifícios, né? Realmente não justifica. E hoje nós temos já todos os princípios bem esclarecidos para que nós possamos agir agora de modo a agradar ao Eterno. Exatamente nessa passagem. Obediência quero e não holocaustos. Eu até queria falar, muitos irmãos que sentiram no coração o desejo de trazer alguma ilustração, buscar de Deus durante a semana, porque as crianças são o foco do Senhor, né? E quando a gente se preocupa em ajudá-los a entender o caminho, o Eterno se alegra por isso, né? Uhum. Eu tive até aquela experiência de vender o dinheiro lá na loja, depois achar, eu fui comprar as pedras. Mas para mim foi uma experiência muito gratificante hoje, pensar que o Senhor me ajudou a trazer isso aí para 3 crianças lá hoje, Henrique, o Luca e a Rabassa, sabe? 3 almas que valem mais que o mundo inteiro, cada um vale mais que o mundo inteiro, né? Com certeza. Queridos, caminhando para a última parte, né, e aqui está falando agora da descendência de Jacó, falando da descendência de Edom, né, eu queria ver só um ponto, linkando com a Haftará de Obadias, né, no verso 21. O que diz no verso 21? Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, né, e o reino será do Eterno. Esse é qual a referência? Obadias, verso 21. Tá? É a Haftará do Taná. Queridos, o Monte Sião simboliza aí o centro da soberania de Deus, que Mitzion Tetzetorá. De Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Então o Monte Sião simboliza o centro da soberania do Eterno, onde o templo esteve e estará no Olam Rabá. De onde a autoridade espiritual e a Torá fluem e fluirão no governo messiânico. Esses salvadores aqui, quando diz assim, salvadores vão subir ao monte, aqui se refere, gente, ao Mashiach e aos seus discípulos, ao Mashiach e os seus talmidim. Então são os seguidores do Mashiach. Lá em Apocalipse está claro, e aliás Yeshua fala isso também na Bessorá, de que esses discípulos, esses apóstolos, eles julgariam quem? Um de cada vez? As 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. Então, esses salvadores aqui se referem a estes, que executam a vontade de Deus e estabelecem a justiça em Israel e, por óbvio, em todo o mundo. Conforme foi falado, Israel é eleita como nação sacerdotal, com uma missão de ser luz para as outras nações. Então, esses salvadores significam pessoas que amam a justiça. Lá em Mateus 5, no famoso Sermão do Monte, fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa justiça, gente, é a retidão da Torá. Justiça tem a ver com a retidão da Torá e não com desvios humanos da Torá. Então, esse é o real sentido, de restabelecer essa justiça pelos justos. Nós sabemos que Israel sofreu a opressão de vários reinos aí, mas sabemos também que de Israel sairá esse governo justo, irradiando ordem e lei, a santa Torá para todo mundo. Então esse monte de Esav, Seir, Edom, gente, na profecia tornou-se o arquétipo, a representação do poder mundano. Nós temos, de Sião sairá a Torá,
e o Monte Seir como sendo uma representação do poder mundano, da crueldade, da arrogância, do materialismo. E aí, Edom ele é frequentemente ligado a esses impérios que oprimiram Israel ao longo de todos esses milênios. E aí, particularmente Roma. O termo julgar aí, para julgar, o julgamento não é apenas vingança, mas, conforme já disse, o restabelecimento do conceito de justiça, ou seja, a adequação entre conduta e normas, o encaixe perfeito entre um e outro. Isso é justiça. Isso é justiça. E o reino será eterno. Então, gente, quando o poder de Esav, o poder romano, o poder mundano for subjugado, este será o último obstáculo para o domínio universal da terra. E aí, quando nós lemos e pensamos dessa forma, é possível concluir que está muito próximo ou ainda que está distante? Está próximo. Muito próximo, muito próximo. Essa profecia de Obadias, contida no verso 21, significa que aquele que foi oprimido, quem foi oprimido? Israel oprimido, ele se torna agora, como nação sacerdotal, o juiz de toda a terra. É óbvio que o representante é por meio do Mashiach e Yeshua, mas agora, retomando o sentido do papel sacerdotal de Israel, aqueles que foram marginalizados, sofreram o exílio, que foi Israel, se tornarão portadores da verdadeira justiça, da verdadeira instrução, e da autoridade que o Eterno lhes deu. Então, a vitória, o julgamento do Monte de Esav é a vitória final do princípio espiritual, agora sobre o materialismo de Esav. É a redenção do mundo da força e da arrogância. Que bom que isso vai acontecer, né? Que bom. E aí, gente, vem o estabelecimento do reino messiânico. Então, o Mashiach, toda a profecia messiânica aponta que o Mashiach reinará a partir de Sião, de Jerusalém, e o mundo será efetivamente governado pela justiça e pela Torá, que é a santa lei de Deus, encerrando aí essa era de domínio das nações. E aí, queridos, os comentaristas dizem o quê? Por que Israel sofreu tanto e sofre até hoje tantas perseguições? É porque, de certo modo, eles se esqueceram da missão que lhes foi determinada, que é de ser luz para as nações. Então, quando Israel se afasta dessa missão, ele sofre as consequências desse afastamento. E quando ele reaproxima, ele se torna forte novamente. Então, essa profecia de Obadias: salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esav, e o reino será do Eterno. Ou seja, o Mashiach, tão logo ele venha, acontecerá esse julgamento, e aí sim se separarão os bodes das ovelhas. Eu espero que todos nós estejamos lá ouvindo a bendita frase: vinde, benditos do meu Pai, apossai-vos do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Shabbat Shalom a todos.